Olá, eu sou o professor Felipe Aron e hoje tem um tema polêmico aqui no canal: a Guerra do Paraguai, em 5 atos. Se você é novo aqui no canal, clicou por acaso, chegou aqui de alguma maneira sem nem conhecer, já se inscreve aí no canal que tem vídeo novo toda semana. E agora vamos lá, o ato número 1, as polêmicas sobre a guerra. Primeiro de tudo, vamos deixar claro que a guerra foi ruim para todos os governos envolvidos. Somente os comerciantes argentinos e a economia argentina de um modo geral é que se beneficiou. Outro ponto que é bom deixar claro é que aquela antiga tese de que a Inglaterra teria criado a guerra, teria instigado o Brasil, a Argentina e o Uruguai a agredirem o Paraguai é já desqualificada. A historiografia moderna já não acredita mais numa tese tão simplista, principalmente porque o Brasil, na época da guerra, não tinha boas relações com a Inglaterra por causa da questão Christie. Outra coisa importante é que a guerra sempre foi usada politicamente. Ela sempre foi muito ideológica para justificar governos da região. Primeiro, logo que a guerra acabou, o Solano Lopes, presidente do Paraguai, era visto como um tirano, um cara terrível, um vilão por todos os países envolvidos, até mesmo pelos paraguaios depois da guerra. Alguns anos depois, porém, os militares brasileiros e os republicanos em geral, querendo derrubar o Dom Pedro II e instituir a República no Brasil, precisavam colocar o Dom Pedro como um vilão. Então disseram que o Brasil imperial era o grande agressor, um país com tendências imperialistas e que prolongou a guerra desnecessariamente. Ao longo do século XX, porém, governos ditatoriais como Stroessner no Paraguai tentaram reerguer a figura de Solano Lopes para justificar o seu próprio governo ditatorial, centralizado, fortemente nacionalista. E a esquerda brasileira acabou comprando a ideia, olha que ironia, a esquerda comprando a ideia de um regime militar. A esquerda transformou o Solano Lopes numa espécie de precursor do Fidel Castro, do Hugo Chávez. Mas todas essas versões são simplórias, são ideológicas. Nenhuma delas está realmente preocupada com os fatos. O que realmente a gente vê é que não é uma guerra maniqueísta com mocinhos e bandidos facilmente identificáveis. Pelo contrário, é uma guerra meio que para consolidar aqueles estados que estavam se formando. Então vamos começar vendo aqui quem são os estadistas que participaram dessa guerra. Primeiro a gente tem Dom Pedro II, um cara intelectual, calmo, bastante dedicado, mas muito manipulador. Já na Argentina é o presidente Mitre, um cara precavido, defensivo, porém com ares de unificador da Argentina. Tinha lá suas contradições, gostava do liberalismo econômico, mas odiava a oposição. Era bem autoritário na condução do governo. Ao longo da guerra, em 68, ele foi substituído por Sarmiento, um cara com um perfil de estadista, visionário, tentou incentivar a imigração, abriu bibliotecas, escolas, porém ele era expansivo, agressivo e muito ousado. O Brasil temia os seus planos. No Paraguai nós temos o Solano Lopes, um cara ambicioso, impaciente, tido como muito cruel, porém inegavelmente carismático. Enquanto que no Uruguai nós temos Venâncio Flores. Ele estava mais preocupado mesmo em consolidar o seu poder no Uruguai. Porém, ele teve sim uma participação relevante em algumas batalhas da guerra. E agora vamos para o ato número 2, a ofensiva paraguaia. A primeira causa da guerra reside no Uruguai. Lá havia um conflito antigo entre colorados, que eram os preferidos dos brasileiros, e os blancos, que eram os queridinhos do Paraguai. Acontece que para o Paraguai era muito importante isso, já que como o Paraguai não tem um litoral, ele via nos blancos uma forma de conseguir acesso aos portos uruguaios. Inclusive, isso desmente aquela velha tese de que o Paraguai era um país industrial, forte economicamente, que, vejam vocês, ameaçava a Inglaterra. Isso não faz sentido. O Paraguai não tinha uma economia forte. O principal produto deles, a erva mate, inclusive estava já sendo dominada pelo próprio Brasil. Esse foi um dos motivos que levou à rivalidade entre os dois e até a guerra. Enfim, o governo branco estava lá no Uruguai, até que Venâncio Flores, um representante dos colorados, pediu ajuda ao Brasil para ser colocado no poder lá no Uruguai, e o Brasil aceitou. Então o Brasil ajudou a intervir lá e o Venâncio Flores se tornou presidente colorado do Uruguai. O Paraguai ficou pistolão, perdeu a paciência
e resolveu bloquear a navegação dos navios brasileiros lá nos rios paraguaios, no Rio Paraguai inclusive. Eles até aprisionaram o presidente da província, que seria hoje um governador do Mato Grosso, que acabou ficando ali aprisionado, até esquecido, e acabou morrendo de fome e maus tratos lá na prisão paraguaia. Já pensou morrer de fome esquecido numa cadeia lá no interior do Paraguai? Deve ter sido terrível, né? Eu fico imaginando os caras do exército brasileiro, quando a guerra acabou, devem ter encontrado lá a prisão, a cela toda, portão enferrujado, tudo. O cara já devia estar uma caveira ali. Bom, vamos seguir, eu nem quero pensar nisso. O que importa é que o Paraguai logo em seguida invadiu a província do Mato Grosso. E aí o Brasil se surpreendeu, ele nem estava preparado para uma guerra com o Paraguai, foi do nada. E aí o Dom Pedro II mobilizou as tropas para defender Cuiabá, que era a grande cidade ali da região. Porém, isso tudo era só uma distração do governo paraguaio. Ele tinha outra intenção, atacar o sul do Brasil e chegar lá até o Uruguai. Uma coisa brilhante, se você olhar ali no mapa, os caras saírem lá do centro-oeste do Mato Grosso e ir até o sul, eles iriam precisar exatamente dos rios paraguaios. Então, poderia ter sido uma jogada genial de Solano Lopes. Se não fosse por apenas um detalhe que ele, afoito como ele era, impaciente, deve ter esquecido. Ele não combinou com a Argentina que ele queria cruzar ali o território de Corrientes para chegar no Rio Grande do Sul. Resultado, quando ele chegou ali, ele pediu para a Argentina para passar, os argentinos falaram no, claro que não pode, porque os argentinos queriam ficar neutros. Eles queriam apenas sentar e comer pipoca enquanto assistiam à guerra entre Brasil e Paraguai para capitalizar com os lucros. Só que o Paraguai não podia perder tempo, eles tinham que correr. Então lá vai o Solano Lopes mandar o Paraguai invadir a Argentina, o que acaba sendo bom para o Brasil, porque atrasa o ataque paraguaio. Os paraguaios demoram até chegar lá no Rio Grande do Sul. Como se vê, rapidamente ele se meteu numa guerra contra 3 países que cercavam o seu território. A sua sorte é que a garra dos soldados paraguaios era realmente muito forte e a sua lealdade a Solano Lopes era incrível. E isso vai nos levar naturalmente até o ato número 3, a correlação de forças. Na verdade, é muito incerto qual era a força de cada exército, quantas pessoas eram e tal. As fontes divergem muito porque há muita ideologia envolvida. Alguns dizem que o Paraguai tinha um exército muito bem treinado, superior a todos os outros da região, e que acabou perdendo porque, com o tempo, lutando contra todo mundo ao mesmo tempo, não deu. Algo comparável com, sei lá, a Alemanha da Primeira Guerra Mundial. Outros dizem que o Paraguai era o mais fraquinho, que o Solano Lopes era louco de querer ir para um plano tão napoleônico. Existe uma versão que diz o meio termo, que o Paraguai tinha sim soldados de elite, um exército bem equipado, porém esse exército foi sendo minado ao longo da guerra e foi sendo substituído por uma milícia feita de maneira improvisada, esta sim mal vestida, mal armada e mal treinada. Seja como for, todos concordam que mesmo a elite do exército paraguaio era inexperiente. Então a gente percebe que ao longo da guerra os caras do Paraguai cometem alguns erros e perdem batalhas em que eles supostamente são mais fortes numericamente e estão mais bem armados. Já vem do lado dos aliados, o Brasil não estava realmente sacando que ia ser invadido pelo Paraguai. Então o Dom Pedro acabou por levar a Guarda Nacional, que é um tipo de uma polícia, lá para defender o Rio Grande do Sul. E foi necessário criar o programa Voluntários da Pátria para trazer mais e mais pessoas para o exército. Só que muitos dos que vieram eram escravos, que obviamente não tinham nenhum treinamento militar, mas estavam lutando por sua própria liberdade. Chegou uma hora que ninguém mais queria ir para o exército brasileiro e os caras já estavam trazendo à força pessoas para entrar no exército. Ainda assim, o comando militar brasileiro era muito experiente. Afinal, o Brasil teve muitas revoltas aí que o exército teve que ir lá para pacificar, digamos assim. E por incrível que pareça, a força militar mais experiente de todas era a uruguaia, vinda de uma guerra civil bem longa. Já a Argentina tinha um exército não muito numeroso e também não tão bem treinado, mas que teve uma participação bacana aí. Agora, o Paraguai logo percebeu que o exército não é tudo.
A marinha brasileira era considerada imbatível aí na América do Sul. E na Batalha do Riachuelo, ainda no ano de 1865, Almirante Barroso deu uma vitória decisiva ao Brasil, que o fez controlar os rios ali perto da guerra, impedindo que o Paraguai recebesse armamentos e suprimentos do exterior. Inclusive o Paraguai ainda estava aguardando alguns armamentos da Europa. Solano Lopes, com sua impaciência, deveria ter esperado um pouco mais para atacar. E ao mesmo tempo, o Uruguai, com seus experientes generais, conseguiram brecar a ofensiva por terra do Paraguai na Batalha de Jataí. E isso vai levar-nos até o ato número 4, a Ofensiva Brasileira. A Tríplice Aliança decidiu que as tropas dos aliados seriam comandadas pelo presidente Mitre. O argentino, juntamente com o brasileiro Marechal de Campo Osório, sentaram para decidir como que seria a contraofensiva dos aliados. Estes dois se odiavam, eles tinham uma discordância o tempo inteiro e cada vez pior, mas eles tiveram que chegar num acordo. E aí decidiram que fariam o cerco à Uruguaiana, cidade brasileira que tinha sido tomada pelos paraguaios. Ela foi retomada principalmente graças ao exército brasileiro, na época comandado pelo Osório. Ao mesmo tempo, as forças argentinas iam tomando de volta Corrientes. E as tropas brasileiras e argentinas combinadas venceram a batalha mais sangrenta da Guerra do Paraguai, a Batalha de Tuiuti, em maio de 66, que deixou mais de 10 mil mortos. E abria o caminho para a invasão do Paraguai, que seria obrigado a partir daí a lutar uma guerra defensiva. O grande bastião de Solano Lopes ainda era a fortaleza inexpugnável de Humaitá. Nessa mesma época, o Marechal Osório, que foi muito condecorado e elogiado pelo seu desempenho na guerra, decidiu sair da guerra, alegando problemas de saúde e, segundo outras pessoas, também pelo seu desentendimento com o presidente Mitre. Mas, ironicamente, tempos depois, o próprio presidente Mitre, assim como Venâncio Flores, se retiraram da guerra, deixando o Brasil quase que sozinho nessa guerra. E foi aí, em outubro de 66, que assume o poder das tropas brasileiras Duque de Caxias, que resolveu brecar um pouco a ofensiva e reestruturar o exército brasileiro. Nessa época, todos os exércitos estavam ficando meio sem fôlego, porque doenças como cólera e, além disso, a fome estavam se alastrando pela região, e os exércitos já estavam ficando meio exaustos. Então Caxias resolveu criar um corpo de saúde para fortalecer o auxílio médico e a restauração, e também o abastecimento das tropas brasileiras. E ele promoveu uma reestruturação do exército, experiente que era. E aí, em julho de 68, Duque de Caxias lidera o Brasil na tomada do Forte de Humaitá. E meses depois vem a Dezembrada, uma série de batalhas épicas em que o Brasil invade o Paraguai e praticamente define o resultado da guerra. A derrota paraguaia era uma questão de tempo, porém a rendição de Solano Lopes não vinha, e Duque de Caxias, alegando motivos de saúde, se retirou da guerra. Alguns dizem que ele se cansou de ver dor, sofrimento, mortes, por fome e por cólera, batalhas com grandes baixas, civis morrendo, e cunhou o termo a maldita guerra para se referir à Guerra do Paraguai. Isso nos leva até o ato número 5, o fim da guerra. Apesar da saída de Caxias, Pedro II decidiu que a guerra deveria continuar, porque ele via que se o Brasil se retirasse, Solano Lopes podia recuperar o seu poder e, junto de uma aliança com a Argentina de Sarmiento, que era expansionista, podiam atacar o Brasil. Pedro II não queria correr o risco. Erudito que era, ele leu Maquiavel, que disse que se você tem um inimigo, você deve esmagá-lo. Você não deve atacar um pouquinho e dar chance de ele se recuperar. Assim, Pedro II resolve então nomear um membro da família real, o Conde D, que participa de uma campanha que nós conhecemos como a Caçada Solano Lopes. Uma série de batalhas cada vez mais absurdas. O Solano Lopes, não querendo se render, envia cada vez mais crianças, velhos, inválidos para o campo de batalha, até o momento em que as tropas brasileiras chegam até ele e ele acaba sendo morto.
Por esse motivo, todos os países tiveram uma elevada mortalidade, mas principalmente o Paraguai. Porém, não tanto quanto os sensacionalistas dizem, matou todo mundo. As mortes são estimadas em aproximadamente 300 mil paraguaios. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Essa visão foi bem ampla sobre vários lados da Guerra do Paraguai. Se você curtiu, deixe o seu like nesse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Então é isso e falou!